Sextou na República das Bananas e a Brazuela não para, já estamos no 360 já. A gente começa nessa sexta-feira com muita coisa muito maluca acontecendo. O GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que faz a defesa do presidente Lula, emitiu uma nota sobre a segurança do Lula, sobre um possível atentado que poderia acontecer contra a vida do presidente Lula no 7 de setembro. E eu vou trazer essa nota do GSI para vocês, explicando tudo o que está acontecendo. Tem um esquema de segurança grande, e aí a preocupação são snipers, tá? Contra a vida do Lula. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que, além do Lula, o Alexandre de Moraes também vai estar no evento do 7 de setembro. Qual foi essa nota do GSI? A gente vai entender um pouquinho. Também vamos falar de uma verdadeira guerra que implodiu, né? Ou seja, o Centrão entrou em racha, e esse racha do Centrão enfraquece o Lira e o Lula tá rindo de orelha a orelha. E quem vai se lascar com essa aí? Adivinha? É nós, parça, né? Nós vamos nos lascar com essa aí. Mas a gente vai entender um pouquinho, que eu vou explicar para vocês. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes ganha força e tem pressão. Recorde de assinatura de deputados já foi confirmado. Agora, se a pressão vai funcionar contra o Pacheco, aí já é uma outra história que nós vamos conversar. E por fim, mas não menos importante, o escândalo que estourou dentro do governo Lula. Pois é, o ministro Silvio Almeida está sendo acusado com pesadas acusações de assédio sexual, inclusive contra ministras do Lula. Ontem, umas notas que já tinha sido liberada pela Folha de São Paulo, falava em, assédio moral de funcionários pedindo para sair. Ou seja, ontem já tinha sido divulgado que cerca de 50 funcionários do Ministério dos Direitos Humanos, já tinha pedido para sair. De repente, quando foram investigar a fundo, descobriram que pode ser um caso muito mais grave, inclusive, de assédio sexual pelo próprio ministro. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Não esquece de deixar seu like, e a inscrição é importante. Eis-me aqui na sexta-feira para ser pidão, né? Na sexta a gente pode, tá bom? Então bora lá, vamos começar de matéria. É o seguinte, o GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, que contou com figuras ilustres como o general Gonçalves Dias. Você lembra do Gonçalves Dias no 8 de janeiro? Pois é. O GSI fez uma verdadeira varredura porque eles temem pela segurança do Lula, né? Alguém pode contratar um sniper ou, o Elon Musk, né? Pode contratar um sniper ou mandar um satélite, mandar um raio na cabeça do Lula, alguma coisa assim. Sei que eles fizeram uma grande varredura e, segundo informação do Hora Brasília, o GSI não identificou qualquer ameaça a Lula no 7 de setembro. A segurança vai ser reforçada e, segundo informações do próprio GSI, a nota que foi liberada pelo Gabinete de Segurança Institucional, até snipers serão aplicados, utilizados ali para fazer a segurança do presidente da República e também do Alexandre de Moraes. Lembrando que vai ter o ato, que já está chegando, amanhã, o ato pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E o lance é o seguinte, tá? O Alexandre de Moraes, ele tá junto com o Lula lá nesse desfile de 7 de setembro que vai acontecer, como uma espécie de confronto, uma guerra entre o bolsonarismo e o petismo. E o Alexandre de Moraes assumiu o partido do lado do petismo. Isso aí não é novidade para ninguém. Então, esse trabalho de segurança do GSI também visa a segurança do ministro do Lula, do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Vamos lá, pessoal. Olha só, matéria do Globo agora. Racha no Centrão. Novo candidato e participação de Lula. Entenda as mudanças no jogo da sucessão de Lira. Vamos entender isso aqui. A entrada do deputado Hugo Mota, que é do Republicanos, na disputa pela presidência da Câmara, alterou as negociações para a sucessão do comando da casa e encurralou um dos principais candidatos, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que tinha o aval
informal de Arthur Lira para concorrer ao posto. Ou seja, o Arthur Lira tinha preferência pelo Elmar Nascimento, que é o cara do União Brasil. A postura do governo contraria declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em diversas ocasiões, diz que não tinha intenção de influenciar nas eleições. Eu acho tão bonitinho a imprensa. Olha isso, leia. A postura contraria declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em diversas ocasiões disse que não tinha intenção de influenciar. Então, assim, não podemos dizer que o Lula mentiu, que ele é mentiroso, isso está processo. Então vamos falar assim, olha, ele divulga inverdades. Estamos na onda da fake news, né? Da fake news, então. O cara falou abertamente, olha, presidente não tem que interferir em eleição do Congresso, presidente que não tem que afetar nisso. Cara, o Lula está diretamente negociando, ofertando ministérios, ofertando cargo no Tribunal de Contas da União. E agora vem com esse assunto de que não, eu não vou interferir. O Hugo Mota, junto com o Partido Republicanos, estão articulando tudo e falando, Lula, sou seu, só seu, tá? Me coloca lá. É isso que está acontecendo. E o Lira tá pistola com essa história aí, mas vai sair no lucro. Então, tô pistola, vou perder o meu poder gigantesco, que se eu indico o Elmar Nascimento e com o meu apoio ele entra, eu ainda vou ter uma influência muito grande. Mas assim, Lula tá ofertando aí pro Pacheco e pro Lira, para quem eles quiserem, pode ser para a esposa, pode ser para um amigo, cargos no Tribunal de Contas da União, que é vitalício. Então, meu amigo, pois é, 2025, Lula já entra com STF, Câmara e Senado totalmente alinhados com ele. E aí entra aquele ponto, né? Uma vez eu fiz um vídeo, né? E vocês ficaram pistolas da vida comigo, revoltados comigo, né? Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Lula, ele é mais articulador do que o Bolsonaro. Vocês ficaram bravos comigo, mas vocês ficaram revoltados. Eu falei, não, vamos dar um exemplo. Bolsonaro, quando ele entrou com um apelo popular gigantesco e com um monte de deputado que entrou nas costas do Bolsonaro. Foi aquela onda anti-PT gigantesca que ninguém tinha visto. Então o Bolsonaro tinha até o poder de escolher o presidente da Câmara e do Senado. O Bolsonaro poderia ter apostado em alguém conservador. Apostou em quem? Só se lembrar. Maia Alcolumbre, né? Você lembra disso? Então, foram as apostas. E o que aconteceu? Foi traído. Então, o Lula sabe que quem ele coloca ali é absolutamente comprável. O Bolsonaro sabia que quem ele colocasse ali é comprável também. Mas o Bolsonaro tinha que fazer-me rir. Não fez, como o Lula faz. Então, o que o Bolsonaro deveria ter feito? Ter colocado alguém 100% alinhado com ele e dane-se, né? Mas não vai passar nada. Acabou não passando do mesmo jeito, né? Tá, pode me descer a lenha se você acha que eu tô errado. Vamos falar de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e publicação do capitão Alden. Urgente. Acabamos de bater o recorde de assinaturas de deputados federais em um pedido de impeachment e também acabamos de passar 1/3 dos senadores a favor da abertura do impeachment, ou seja, o jogo está ficando pesado, está acontecendo uma mobilização grande dos eleitores que estão indo pressionar os deputados e senadores pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Recorde de assinaturas. Acabamos de bater o recorde de assinaturas, deputados federais, em um pedido de impeachment. E também acabamos de passar 1/3 dos senadores a favor da abertura do impeachment. E o detalhe interessante aqui é que o Bolsonaro falou, olha, era bom se o ministro aí mudasse de postura, abrandasse o coração, pedir impeachment é humilhante, não é bom, não é assim que funciona. E isso aí foi encarado por alguns como, sabe, uma frouxidão. Não, pisou no freio. Não podia agora pisar no freio. Agora que o povo está pronto para mobilizar, agora que o 7 de setembro pode ser gigante.
Já o Malafaia foi no sentido contrário, falou, não, eu quero um impeachment e vamos tocar para cima. Outros encararam como uma certa estratégia, falaram, olha, o Bolsonaro está sendo estratégico, não é uma questão de agora o Bolsonaro partir para cima, mas a realidade é que a grande maioria falou, não era hora do Bolsonaro arregar nessa hora, não adianta, vamos pedir para o Alexandre de Moraes parar, os poderes dele ainda estão lá, é isso, então não adianta, né? É o que grande parte está alinhada, que não adianta pedir para parar. Se ele parar agora, a hora que ele resolver e ver que o sistema está ameaçado e que um outro candidato de direita pode voltar, ele faz a mesma coisa. Então, outra ala, inclusive mais alinhada ao Silas Malafaia, é de que não, toca o pau e vamos mobilizar pelo impeachment. E você, qual que é o seu posicionamento? Tá? Pessoal, vamos lá, vamos falar do ministro do Lula, né, o Silvio Almeida. É o seguinte, bombas caíram na cabeça do ministro e acertaram o Lula também. Silvio Almeida, ministro de Lula, aquele que gostava de pagar de arauto da nobreza, é acusado de assédio sexual. A ministra Aniele Franco teria sido uma das vítimas. Caramba, isso é uma bomba, né? O ministro Silvio Almeida, titular da pasta de Direitos Humanos do governo Lula, foi alvo de acusação de assédio sexual feita à organização Me Too Brasil. O relato envolve casos que teriam ocorrido no ano passado, desde o ano passado isso vem acontecendo, tá? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, teria sido uma das vítimas de assédio sexual, segundo o portal Metrópolis, que revelou o caso. A Folha confirmou as informações. Procurado pela reportagem, Silvio Almeida não se manifestou. Aniele também foi questionada e não comentou. Sabe o que está me chamando a atenção disso aqui? Está em todos os jornais. Está aqui, ó, Metrópolis, Folha de São Paulo. Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. É óbvio que eu não posso falar que é com a mesma intensidade que faziam com o Bolsonaro. O Bolsonaro espirrou. Lá, tá passando gripe para os outros, ó. Manda prender porque ele tá disseminando aí vírus aí, ó. Era assim com o Bolsonaro. Com o Lula, não. Com o Lula, era o seguinte, o Lula pisou na cabeça de uma criancinha. Não, mas tá tudo bem, ó, aquela criancinha era de extrema direita, tá tudo bem. Era assim que estava funcionando. Agora não. Agora os jornais não estão segurando o bet nas coisas mais pesadas. Agora o jornal, a gente precisa falar mal do Lula. Afinal, nós estamos com o nosso na reta. Então os jornais estão tratando de questões e os jornais estão moendo o ministro Silvio Almeida, tá? Antes estava assim, ó, cadê as feministas? Cadê as artistas? Vamos falar alguma coisa a favor da Aniele Franco? Porque muita coisa cabeluda vai ser exposta por isso aqui. Quer ver um exemplo de uma coisa cabeluda aqui? Essa matéria da Mônica Bergamo. A ministra Aniele Franco, ela relatou o assédio de Silvio Almeida a integrantes do governo Lula. Escute-me, ela optou pelo silêncio público para não prejudicar o governo. Oi? Peraí, nós estamos diante de um caso onde uma mulher é assediada e onde o governo sabia, tá? E ficou calada para blindar o governo. Todo mundo sabe que esse governo ama ditaduras, ama o Maduro, ama o Ortega, ama o Putin. Todo mundo sabe disso. Não, mano, não vamos prejudicar o governo, não. Todo mundo sabe que os índices de mortes de mulheres aumentaram, o feminicídio aumentou pra caramba, as feministas sumiram, e aí isso aqui expõe o seguinte: a denúncia de assédio de Silvio Almeida contra Aniele já circulava dentro do governo Lula e todo mundo do governo sabia. Esse é o governo do amor que vocês, cara de pau, vêm atacar a gente. Não, mas isso aí, você é da direita. Pois é, mas isso aqui é o governo do amor?
A denúncia de suposto episódio de assédio sexual do ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco já circulava há meses entre outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Primeiro escalão. Todos os ministros sabiam, foram coniventes. Aniele Franco silencia após denúncia de assédio. O ministro Silvio Almeida teria tocado em suas pernas. Todo mundo do governo do amor sabia. E agora, veio para a imprensa divulgou e o governo reconheceu a gravidade das denúncias contra o Silvio Almeida. Reconheceu as gravidades? Tá bom, mas vai fazer o quê? Né? Porque, assim, é um fato que já era conhecido lá dentro, e aí entra, né? Eu não sei qual foi o jornal que fez a primeira divulgação. Se foi a Folha, se foi o Metrópolis, se foi o Oeste, não sei qual foi. Sei que a denúncia é uma denúncia bombástica, não é uma coisinha que você fala, mas é uma coisinha simples. Não, é bomba mesmo, é pesada a denúncia que está acontecendo aqui sobre o caso Silvio Almeida, né? E aí, até porque era um dos ministros que pagava do arauto da nobreza, né? Teve aquele caso com o Nicolas Ferreira, você deve lembrar. E aí é que entra esse ponto, né? Ou seja, nada como um dia depois do amanhã. O Nicolas Ferreira comentou o caso, fez um vídeo, né? Falando o que aconteceu. O Rony Gabriel, o grande Rony Gabriel, eu amo o dia depois do dia de amanhã, não existe esquerdista honesto. E aí o Lucas Pavanato, nem todo petista, mas sempre um petista. Ou seja, a grande questão é que o Nicolas foi à forra aqui. E eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, né, do Nicolas Ferreira, mostrando para vocês qual foi a resposta do Nicolas aqui. Acompanha comigo. Após o outro, olha só, vocês lembram que eu falei, né, que esse vagabundo aí, eu falei, sua voz aveludada não engana o Brasil, porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né, eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco, muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado, mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio, dá só uma olhada nessa manchete aí, pois é, até com a Aniele Franco, hein, imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro, imagina se isso é comigo. Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra o bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial, matéria no Fantástico. Eu duvido que eles vão dar devida repercussão para isso. Alô, feministas, cadê você? Cadê as passeatas, né, dos petistas aí fazendo manifestação para derrubada do ministro que assedia mulheres, segundo a reportagem? E cadê? Claro que não vai ter, porque vocês são um bando de hipócritas, mas eu avisei. É muito bom estar do lado certo. Ou seja, se isso aí proceder e for verdade, quer dizer que o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ele assedia mulheres. E ele, negro, que defende os negros, estava assediando uma negra, que é a Aniele Franco. Mas para a esquerda, nada disso importa. Afinal de contas, o problema não é o assédio, é quem assedia, não é mesmo? Mas eu avisei. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça. Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui. É tudo novo isso para vocês. Vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo. Porque, afinal de contas, o deputado não pode nem fazer uma pergunta que o senhor se sente insensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor. Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente do DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. E pode ter certeza que enquanto a gente estiver aqui, a
gente vai expor a verdade e a tua fala veludada não consegue enganar o Brasil mais uma vez. Obrigado, ministro. Pois é, vocês viram que o bicho pegou aqui. E realmente, nesse momento dessa fala do Nicolas aqui, foi um momento, né, em que ele estava sendo questionado pelo caso da dama do tráfico. Lembra disso? Que foi no Ministério dos Direitos Humanos? Pois é. Então agora parece que a pressão aumentou. Até a Globo está repercutindo, falando que existe o assédio contra as mulheres negras no governo Lula. Sim, ou seja, tudo uma mentira deslavada, que era o governo do amor, né? Curte, compartilha e manda para mais pessoas. Meio-dia eu volto pra gente bater um papo, comer aqui na sua casa. Eu venho com a filaboia, tá bom? Então, meio-dia eu tô de volta. Põe água no feijão e a gente volta para mais um editorial. Abraço e até a próxima.